A paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe em mais uma reunião, mais um culto que prestamos ao Senhor. Quero saudar toda a Igreja Batista Bortolândia e demais ouvintes que têm nos acompanhado em nossas transmissões do culto. Quero convidar você a se concentrar agora para a mensagem do Senhor Jesus, mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Palavras de Jesus é o tema que nós temos trabalhado durante esses tempos, né? E título da mensagem, uma conversa esclarecedora. É o título da mensagem desta noite. Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura aí para que você possa ficar por dentro daquilo que disse a palavra do Senhor, o que disse o próprio Jesus Cristo. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? Aí Jesus responde assim: o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza de coração de vocês. Amém? Vamos orar para que Deus possa abrir a nossa mente e esclarecer a sua palavra? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela vida desses irmãos que aqui estão compartilhando aqui via internet, esses nossos ouvintes. Abençoa cada lar, abençoa todas as nossas famílias, abençoa aquele que está enfermo para que do Senhor mesmo venha a cura. Derrama sobre nós da graça, da proteção, nos dá livramento nesse período de doença, enfermidade, e agora fala conosco através da sua santa e bendita palavra. Abençoa os nossos governantes, abençoa essa nação. Nós oramos para que essa palavra possa entrar no íntimo do nosso coração, que possamos colocá-la em prática. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui estamos diante de um texto, de um diálogo entre Jesus e alguns discípulos que o acompanharam. Mais uma vez Jesus então é confrontado pelos fariseus, agora já lá na Pérea, né? Jesus havia saído de Cafarnaum e dirigiu-se além do Jordão, onde passou um período de aproximadamente 6 meses. É nesse período, meus irmãos e amigos, que, como de costume, uma multidão veio ao seu encontro para serem ensinados. Foi aí que alguns dos fariseus, aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus, queriam pô-lo então à prova. Um teste costumeiro deles. A pergunta agora era acerca do divórcio, algo tão difícil desde aqueles tempos, né? Algo muito discutido naquele tempo, como também nesse tempo. Principalmente nesse período da história, o momento era de muita discussão acerca do divórcio. Havia inclusive nessa época 2 grupos, 2 escolas de pensamento que disputavam entre si sobre o assunto. A escola de Hillel e a escola de Shammai. A de Hillel entendia que um homem podia se divorciar de sua esposa por qualquer motivo. Já a escola de Shammai insistia que o divórcio era só legal no caso de adultério. Eram 2 escolas dentro da igreja. Era a escola dos fariseus, 2 grupos distintos. Então é a partir desse diálogo que Jesus aproveita para esclarecer, para ensinar, para instruir sobre este assunto
com 4 pontos que Jesus destaca que eu quero trazer para os irmãos, para os nossos amigos, nesta noite de domingo, culto ao Senhor. Primeiro, meus irmãos, versículo 3. Primeiro ponto que eu quero destacar: vocês já sabem o que fazer. Olha o que diz. O que Moisés lhes ordenou? Perguntou Jesus para eles. O que Moisés lhes ordenou? Palavras de Jesus. Ora, meus irmãos, certamente que a pergunta de Jesus tem como objetivo lembrá-los de que eles já sabiam a resposta. Sabe aquela história normalmente, comumente aceita por nós e vista por nós, que é a de perguntar algo que você já sabe? Então, era a mesma coisa. Eles estavam perguntando algo que eles já sabiam. Já sabiam quais decisões eram para ser tomadas. Pois, afinal, eles eram doutores no assunto. Eles eram de escolas de pensamentos teológicos, de pensamentos da religião. Por outro lado, Jesus, de alguma maneira, faria com que eles percebessem que ele já sabia da má intenção de seus corações. Por isso que Jesus, nesse primeiro ponto que eu quero destacar, você já sabe o que fazer. Como detentores, então, essas duas escolas de Hillel e de Shammai, como detentores e protetores da lei, eles conheciam muito bem o que determinava a lei mosaica, descrita lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 3, que escreve exatamente acerca do casamento e do divórcio. Era a lei de Moisés, eles já sabiam. Portanto, meus queridos, eles sabiam muito bem o que deveriam fazer. Porém, eles preferiram afrontar, eles preferiram provar, eles preferiram testar Jesus. Sabe que às vezes nós agimos da mesma maneira? Já sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Já sabemos o que fazer, mas colocamos dúvidas em nós mesmos, naquilo que nós já conhecemos. Pois nós conhecemos muito bem a palavra da verdade, mas preferimos muitas vezes fingir que não conhecemos. E assim podemos continuar, e era o caso aqui desses fariseus, continuar arrumando uma desculpa para errar. Eu vou te dizer uma coisa, querido ouvinte, querido irmão. Você já sabe o que fazer. Portanto, faça. O que Jesus está dizendo nesse primeiro ponto que eu quero destacar é Jesus falando assim: o que Moisés ordenou? Ou seja, você já sabe o que Moisés ordenou. Você já tem conhecimento. Você já sabe o que Moisés ordenou na sua lei. Deuteronômio está lá, descrito 24, 1 e 2, 3. Já está descrito o que vocês precisam fazer. Ou seja, vocês já sabem o que fazer. Querem apenas um pretexto para não realizar. E muitas vezes agimos assim também. Eu posso dizer que você que está me ouvindo, já sabe o que fazer. Nós já sabemos o que fazer. Nós já sabemos que existe um Deus. Nós já sabemos que Jesus Cristo morreu por nós. Nós já sabemos. É preciso então colocar em prática aquilo que nós já sabemos. E é muito interessante esse primeiro ponto que eu quero destacar. A pergunta de Jesus, ou a resposta de Jesus, é: o que está dizendo na lei? O que Moisés ordenou? Você já sabe o que Moisés ordenou. O que precisa fazer é vocês cumprir o que Moisés ordenou. Então essa pergunta, de alguma maneira, era capciosa, era maldosa, era enganosa. E Jesus, então, dá a resposta mais óbvia do mundo. Vocês já sabem o que fazer. Porque Jesus conhecia o interior do coração deles, cheio de maldade. Segundo ponto que Jesus destaca aí, no próprio versículo 3, que diz o que Moisés lhe ordenou,
Aí, novamente no versículo 3, mas no segundo ponto, a lei é para ser cumprida. Que coisa interessante. Para que serve a lei? Para ser cumprida. Eles já não sabiam, só precisavam cumprir a lei. Outro ponto que Jesus destacou, ou pelo menos me fez eu pessoalmente refletir, é a questão natural do ser entender para o mal. É uma tendência que nós temos para o mal. A nossa carne, após a queda de Adão, após tudo que aconteceu no jardim, após a descrição das Sagradas Escrituras, a inclinação, sempre a nossa inclinação ao pecado ou aquilo que desagrada a Deus. Foi assim com os fariseus. É assim conosco também. Eles poderiam deixar a maldade de seus corações e voltar-se aos ensinos maravilhosos de Jesus, mas preferiram causar uma situação que pudesse prejudicar o mestre. A resposta de Jesus foi clara. O que Moisés lhes ordenou, o que Moisés lhes ensinou nas Escrituras. Por trás dessa fala de Jesus, podemos entender o seguinte: cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Era como se Jesus dissesse exatamente isso. Cumpra-se a lei. O que Moisés diz? Cumpra-se a lei. Ela existe para ser cumprida. Os mandamentos existem para ser cumpridos. É interessante como nós negligenciamos esta verdade. Aqui está uma outra lição de Jesus aos seus inquiridores. Aqueles que queriam de alguma maneira pegar Jesus em um erro ou algo que fosse contra a lei de Moisés. Aliás, o que serve a nós também nesta noite, na nossa reflexão. Muitas vezes nós abandonamos as Sagradas Escrituras e negligenciamos o que nela está escrito, mesmo sabendo. Olha a pergunta de Jesus. O que diz Moisés na lei que vocês conhecem? As Sagradas Escrituras é para serem cumpridas. É isto que Jesus também quis dizer nessa resposta que ele dá aos seus inquiridores, aos dois personagens principais, as duas escolas principais de Hilel e Shammai. Nós não podemos de maneira alguma, meus queridos irmãos, negligenciar as Sagradas Escrituras. Não podemos, meus queridos irmãos, não podemos esquecer que a lei é para ser cumprida. A lei é que ordena, a lei é que coordena, a lei é que nos coloca freios. E nós temos que entender isso. Eles já sabiam, olha, o que Moisés ordenou é só cumprir. E muitas vezes nós pecamos e erramos por não querer cumprir aquilo que determina a palavra do Senhor. Terceiro ponto, meus irmãos, é algo também importante para a nossa vida, que nós vamos discutir também aqui nessa conversa esclarecedora, contagiante de Jesus. O problema do homem é a perversidade do coração. Versículo 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. O terceiro ponto é, de fato, essa questão da inclinação humana ao erro. E essa inclinação ao erro é inquestionável. Alguns dizem fraqueza humana. É visível na história bíblica, desde o Éden, que nós temos essa tendência ao erro, ao pecado. Quando Jesus foi questionado sobre a permissão
dada por Moisés em relação ao divórcio, ele afirma que o problema dessa permissão foi dada por conta da perversidade do coração do homem. Dureza, por conta da inconstância do coração do homem. Não foi dada por capricho de Deus ou de Moisés, mas foi dada por um problema humano, que é a dureza do coração. Não era e nunca foi a vontade de Deus, mas por causa do pecado humano, é que coube a Moisés, então, permitir que isso ocorresse. Mas Deus não se agrada disso. Então, meus queridos irmãos, fica claro que o problema é e sempre será a questão da dureza do nosso coração. Nosso coração é duro. Nosso coração não quer fazer aquilo que é certo, mas ele inclina-se ao mal. Enganoso, diz o escritor dos Provérbios, enganoso é o coração. Moisés não tinha o que fazer por conta da perversidade do coração humano. Meus queridos irmãos, o problema é a dureza e a perversidade do nosso coração. A questão da carta de divórcio concedida por Moisés não era a vontade de Deus. Ou seja, isso engloba o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E quando fala em perversidade do coração, nesse contexto é o divórcio. Mas no contexto geral, é tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Isso é perversidade do coração. Então aqui fica outro esclarecimento para nós. Cuidado, o nosso coração tende sempre ao mal. Ele é perverso, ele é duro, ele busca sempre fazer aquilo que desagrada a Deus. Então temos que lutar contra. O problema, diz Jesus, respondendo aos seus inquiridores, é que o coração nosso se inclina ao mal e por isso Moisés permitiu o divórcio. Então, meus queridos, fique essa lição para nós. O problema não é outro senão a inclinação, a dureza do nosso coração ao mal. Mas tem um quarto ponto que é esclarecedor nas palavras de Jesus, e o texto se repete, versículo 5 novamente. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por conta da dureza do coração de vocês. Ou seja, a solução do ser humano está em suas próprias mãos. Verdade. Eu sempre digo que Deus está de braços abertos para receber um arrependido. O fato é que as pessoas buscam aquilo que desagrada a Deus. O fato é que se as pessoas buscassem uma vida íntegra, conforme as Santas Escrituras, a história seria outra e com certeza o seu coração estaria limpo, sem mácula. E desse coração arrependido, transformado, que Jesus diz aos seus inquiridores que mudaria os rumos de suas vidas. Um coração arrependido, transformado, muda a história de uma pessoa. Se por um lado Moisés diz que a inclinação do nosso coração ao mal é o problema, por outro, isso está em nossas mãos mudar. Arrependimento, transformação de vida. Fazer aquilo que Deus se agrada. A solução do ser humano está mais perto do que ele imagina. Está em suas próprias mãos, porque Deus está sempre de braços abertos àqueles que decidirem mudar a trajetória de rebeldia e pecado.
A solução, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, está em suas próprias mãos. Uma coisa é verdade, e você não pode se esquecer disso. Somente os limpos de coração verão a Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. Não tem outra saída. Não tem outro jeito. A chave da vitória, da sua vitória, da minha vitória, está em nossas próprias mãos. Porque Jesus Cristo já morreu por nós, já carregou os nossos pecados. É necessário, então, arrependimento, confissão. E Deus estará de braços abertos a nos receber. A solução está em nossas mãos. Porque Deus já fez a parte dele. Cabe a nós fazer a nossa. Com mudança de trajetória, com mudança de vida, com arrependimento, com confissão de pecados. Aí deixaremos de ter um coração perverso para termos um coração limpos, porque somente os limpos de coração verão a Deus. A conclusão que nós chegamos, que aliás Jesus na sua instrução chegou e nos alcançou nesse tempo, como deve ter alcançado aqueles fariseus ou aqueles que ouviram toda a conversa, é que nós não podemos enganar a Deus, porque nós já conhecemos a verdade. Nós não podemos enganar a Deus, porque nós já conhecemos a verdade. Segundo, a palavra de Deus é para ser cumprida e não apenas conhecida. A palavra de Deus é para ser cumprida e não apenas conhecida. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não tem cumprido a palavra. Que não seja esta uma realidade para a nossa vida. Terceiro, o nosso grande problema, o problema da humanidade, é a dureza de coração. Ser duro de coração é ter um coração que não se arrepende, não se confessa e tem sempre a inclinação para o mal. Porém, o último ponto é a solução do nosso problema, do seu problema. Você é a única pessoa que pode mudar essa realidade. Porque Deus está de braços abertos para te receber. Você é a única pessoa que pode mudar esse estado de rebelião contra Deus. Sabe como? Mudando de vida, se entregando a Jesus. Era isso que aqueles homens precisavam fazer. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Esta é a conclusão clara da palavra do Senhor. A Deus não se engana. Nós podemos mudar essa realidade. Nós podemos mudar o nosso coração. Nós temos que nos entregar completamente a Jesus. Que Ele te abençoe. Que Ele abençoe a sua família. Que Ele abençoe os seus negócios. Que Ele abençoe de maneira espetacular, graciosamente, a sua vida. Amém? Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos cooperadores. Nós temos aí dívidas a pagar e as contas não param de chegar. E o meu desejo é que você possa, então, ao final da minha mensagem, ao final aqui da minha oração, você possa, então, poder contribuir com a igreja financeiramente, para que possamos manter as nossas dívidas em dia, cumprir os nossos deveres, e honrando os compromissos que temos. Então não esqueça de fazer o seu depósito, a sua oferta, do seu dízimo ao longo desta semana, já agradecendo aqueles irmãos que já fizeram nessa semana que passou. Deus vai
com certeza abençoar mais ainda a sua vida. Vamos orar nesse momento? Pai de amor, eu quero agradecer pela vida da tua igreja, pela vida desses irmãos que me escutam e amigos nesse momento, pedindo ao Senhor que possa derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um deles, sobre suas famílias. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Livra-nos do mal. Nos dê condições de ganhar o pão de cada dia. E esteja conosco todos os momentos, em todas as adversidades. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos esses irmãos, no nome precioso e gracioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe. Excepcional semana na presença do Senhor.